Estudo sobre o Evangelho de João, parte 48, 21 de fevereiro de 2024. João, capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 18. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o boi me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, do 10 a 18. Esses versículos nos mostram, por um lado, o grande objetivo pelo qual Cristo veio ao mundo. Ele diz: eu vim para que os homens tenham vida e a tenham em abundância. A verdade contida nestas palavras é de grande importância. Eles fornecem um antídoto para muitas noções grosseiras e infundadas que estão espalhadas pelo mundo. Cristo não veio para ser apenas um professor de nova moralidade, ou um exemplo de santidade e abnegação, ou um fundador de novas cerimônias, como alguns têm afirmado em vão. Ele deixou o céu e habitou por 33 anos na terra, para fins muito mais elevados do que estes. Ele veio para obter a vida eterna para o homem, pelo preço de sua própria morte vicária. Ele veio para ser uma poderosa fonte de vida espiritual para toda a humanidade, a qual os pecadores que viessem pela fé poderiam beber, e bebendo pode viver para sempre. Por meio de Moisés vieram as leis, regras, ordenanças, cerimônias. Por Cristo veio a graça, a verdade e a vida eterna. Por mais importante que seja essa doutrina, ela precisa ser cercada com uma palavra de cautela. Não devemos exagerar no significado das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos supor que a vida eterna fosse algo totalmente desconhecido até a vinda de Cristo, ou que os santos do Antigo Testamento estivessem em total escuridão sobre o mundo vindouro. O modo de vida pela fé em um Salvador era bem conhecido por Abraão, Moisés e Davi. Um Redentor e um sacrifício era a esperança de todos os filhos de Deus, desde Abel até João Batista. Mas sua visão dessas coisas era necessariamente perfeita. Eles os viram de longe e não distintamente. Eles os viam apenas em esboço e não completamente. Foi a vinda de Cristo que tornou todas as coisas claras e fez com que as sombras passassem. A vida e a imortalidade foram trazidas à plena luz pelo Evangelho. Em suma, para usar as próprias palavras de nosso Senhor, mesmo aqueles que tinham vida a tinham em abundância quando Cristo veio ao mundo. Esses versículos nos mostram, por um lado, um dos principais ofícios que Jesus Cristo preenche para os verdadeiros cristãos. Por duas vezes, nosso Senhor usa uma expressão que, para um ouvinte oriental, seria singularmente cheia de significado.
2 vezes ele diz enfaticamente: eu sou o bom pastor. É um ditado rico em consolação e instrução. Como um bom pastor, Cristo conhece todo o seu povo crente. Seus nomes, suas famílias, suas moradas, suas circunstâncias, sua história particular, sua experiência, suas provações. Com todas essas coisas, Jesus está perfeitamente familiarizado. Não há nada sobre o menor e o mais baixo deles com o qual ele não esteja familiarizado. Os filhos deste mundo podem não conhecer os cristãos e podem considerar suas vidas uma loucura, mas o bom pastor os conhece completamente e, maravilhoso dizer, embora os conheça, não os despreza. Como um bom pastor, Cristo cuida eternamente de todo o seu povo crente. Ele supre todas as suas necessidades no deserto deste mundo e os conduz pelo caminho certo para uma cidade de habitação. Ele suporta pacientemente suas muitas fraquezas e enfermidades e não as rejeita, porque são rebeldes, errantes, doentes, doloridos ou coxos. Ele os guarda e protege contra todos os seus inimigos, como Jacó fez com o rebanho de Labão. E daqueles que o pai lhe deu, ele será encontrado por fim, como não tendo perdido nenhum. Como um bom pastor, Cristo dá sua vida pelas ovelhas. Ele fez isso de uma vez por todas quando foi crucificado por eles. Quando ele viu que nada poderia livrá-los do inferno e do diabo, a não ser seu sangue, ele voluntariamente fez de sua alma uma oferta por seus pecados. O mérito dessa morte, ele agora está apresentando diante do trono do Pai. As ovelhas são salvas para sempre, porque o bom pastor morreu por elas. Esse sim é um amor que ultrapassa conhecimento. Ninguém tem maior amor do que este, de dar um homem a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Vamos apenas tomar cuidado para que este ofício de Cristo não seja colocado diante de nós em vão. De nada nos aproveitará no último dia que Jesus foi um pastor, se durante nossa vida nunca ouvimos sua voz e o seguimos. Se amamos a vida juntamente, ao seu trabalho sem demora. Se não fizermos isso, seremos encontrados à esquerda no dia do julgamento e perdidos para sempre. Esses versículos nos mostram, por fim, que quando Cristo morreu, ele morreu por sua própria vontade voluntária. Ele usa uma expressão notável para ensinar isso. Eu dou minha vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Tomá-la novamente? O ponto diante de nós é de pouca importância. Nunca devemos supor por um momento que nosso Senhor não tinha poder para impedir seus sofrimentos. É que ele foi entregue aos seus inimigos e crucificado porque ele não pôde evitar. Nada poderia estar mais longe da verdade do que tal ideia. A traição de Judas, o bando armado do servo dos sacerdotes, a inimizade dos escribas e fariseus, a injustiça de Pôncio Pilatos, as mãos rudes dos soldados romanos, o flagelo, os pregos e a lança, tudo isso não poderia ter prejudicado um fio de cabelo da cabeça de nosso Senhor, a menos que ele os tivesse permitido. Bem, ele poderia dizer aquelas palavras notáveis: você acha que eu não posso orar agora a meu Pai e ele logo me dará mais de 12 legiões de anjos? Mas como então a Escritura será cumprida? A verdade clara é que nosso Senhor se submeteu à morte por sua própria vontade, porque ele sabia que a sua morte era a única maneira de fazer expiação pelos pecados do homem. Ele derramou sua alma na morte com todo o desejo de seu coração, porque ele havia determinado pagar nossa dívida para com Deus e nos redimir do inferno. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou voluntariamente a cruz e deu a sua vida.
a fim de que nós, através da sua morte, tivéssemos a vida eterna. Sua morte não foi a morte de um mártir, que finalmente afunda esmagado pelos inimigos, mas a morte de um conquistador triunfante, que sabe que mesmo morrendo, ele ganha para si e seu povo um reino e uma coroa de glória. Apoiemos nossas almas nessa poderosa verdade e sejamos gratos. Um Salvador disposto, um Salvador amoroso, um Salvador que veio especialmente ao mundo para trazer vida ao homem e à mulher. É exatamente o Salvador de que precisamos. Se ouvirmos sua voz, nos arrependermos e crermos, ele é nosso. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Hoje e sempre, eternamente, te agradecemos.